bem-vindos a mais um episódio de Estúdio Cave. Eu sou a Jo, ao meu lado meu amigo Dudu. Oi. E, gente, nós chegamos ao último episódio desse semestre. Infelizmente, né, ou felizmente, que o semestre está acabando, mas semestre que vem tem mais, gente. Fiquem tranquilos. E hoje a gente tá em clima de Copa do Mundo. Copa do Mundo. Inclusive, amanhã vai ser o primeiro jogo do Brasil. Provavelmente vocês vão ver esse episódio depois, mas amanhã é o primeiro jogo, então estamos no clima aqui. E hoje o episódio é bem especial, vocês já estão vendo aí que nós temos um convidado muito especial, nosso professor Vinícius, mais conhecido como Giba, né? Dudu vai apresentar ele para vocês, gente. Voz de locutor. Docente da SPN. Redator. Roteirista e profissional nas áreas de comunicação, narrativas e storytelling. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito curioso. Eu já tinha assistido alguns episódios, então tô animadíssimo para conversar com vocês sobre storytelling, narrativa, o que vocês quiserem saber. Muito bom, prof. Obrigada. A gente te apresentou, mas de que maneira que você se apresenta? Se apresenta pra galera. Eu misturo o nome e o sobrenome, então metade da minha apresentação é sempre explicando por que eu sou o Vinícius, por que eu sou o Giba, por que eu me chamo Vinícius Giba, por que meu nome é Vinícius Gilberto. E toda essa confusão, multinomes aí, cada um me chama do jeito que quiser. E isso já explica um pouquinho de mim, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de complicar através das histórias e é isso que eu faço. Eu escrevo em diferentes meios, diferentes finalidades. Então, passei brevemente pelo jornalismo, pelo audiovisual, por dentro da publicidade, docência, pesquisa, tudo isso. E aí o que une tudo isso é basicamente contar a história e escrever. É assim que eu me apresento, acho. Eu acho que eu tento não definir, por exemplo, sou um roteirista, assim, porque eu não me sinto um especialista no roteiro, um especialista no jornalismo, um especialista. Eu sou uma pessoa que tenta entender a linguagem ali como um guarda-chuva, né, acima disso tudo, mas mais nesse lado amplo de escrever e de falar. Muito bom, prof. Vamos pegar esse gancho aí, então já fala pra gente o que despertou o seu interesse por contar histórias e também a forma que ela molda, né, a nossa visão de mundo. Eu diria que eu não tinha percebido. Eu percebi isso recentemente, mas veio da minha família primeiro, já. Família parte do meu pai é de Minas Gerais, famosos contadores de histórias, né? Mineiro. E a família da minha mãe é de Sergipe, outros famosos contadores de história. Famosos contadores de história. E eu não sabia que vinha daí, assim, eu demorei pra perceber. Meu pai conta muita piada, minha mãe conta muita história da família, e aí meus tios contam a história dos meus primos e dos tios deles, e é assim, desde alguém que matou uma onça, até o lobisomem que queria pegar o filho que não era batizado, e aí as histórias de coisas que eu vi, por exemplo, já teve bingo, que meu tio organizou em Franco da Rocha, e aí o primeiro prêmio era um porco adulto, grande, assim, né? Vocês sabem que porco adulto é gigante. Sim. E ele escapou e eles não viram. Em Franco da Rocha ainda é meio urbano, meio mato, assim. Sim. E o porco escapou pro mato. E aí o cara ganhou, pagou caro pra participar do bingo, ganhou e falou, agora eu quero meu porco. Eles foram achar o porco, não tava lá, o porco escapou. Eu ouvi essa história milhões de vezes. E aí eles tiveram que correr atrás do porco, pegar o porco na mão, trazer de volta. E eu demorei pra perceber que era esse tipo de história que eles me contavam, que estavam me dando um gosto pela contação de histórias, assim. E aí, mais tarde, quando eu tava ali na Cefet, atual IFT ou IFET, eu não sei como é que tá agora o nome, eu tive um professor de literatura, o Raul Puchek, e ele me deu aulas de formação de repertório, que era cinema, música, literatura, de formação de repertório cultural. E nessa aula a gente leu Crime e Castigo. E aí estourou a minha cabeça, assim, ali eu fiquei fascinado pela quantidade de vida que você tira de dentro de um livro, assim. O Raskolnikov, enquanto ele tava com febre, né, depois de, não é spoiler, isso é a página 30, depois ele matar a velhinha e ser obrigado a matar a irmã da velhinha, que ele não tinha planejado, e entrar num delírio de febre e culpa. E não é culpa, não tenho aquele remorso. Você lê 300 páginas de febre e remorso, eu quase fiquei com febre, assim. Então eu lembro que aquilo, como é possível que isso acontece? E aí ele me abriu um mundo, assim. E logo na sequência, esse professor não perdoava, saiu dali pro realismo fantástico, assim, pro Borges, Cortázar, Horácio Quiroga.
E ali o realismo fantástico me conquistou ainda mais, porque ele me lembrou dessas histórias da minha família, por exemplo, que é quando tem um mundo totalmente realista, com um detalhe fora do lugar, que transforma tudo. Então, quando vocês forem ler o Aleph, por exemplo, é tudo realista. Você tá em Buenos Aires, 2 amigos, uma paixão pela irmã de um dos protagonistas ali, eu não lembro bem, mas ele em algum momento enxerga tudo que já existiu em todos os lugares entre os 2 degraus da escada do porão dele. O resto é tudo realista, mas aquele detalhe fantástico estoura aquele realismo para um infinito de possibilidades, assim. Então, bom, não tem como não querer saber mais, né? Como que uma história faz isso com você? A gente teve Edgar Allan Poe, teve As Viagens de Gulliver, teve... Nossa, esse professor deu um panorama absurdo, e ali já não tinha mais volta, assim. Eu fazia técnico em eletrônica, pensei em ser engenheiro, e aí nessa aula eu falei, não, Não é isso que eu quero. é agora, é isso que eu quero. E aí, então foi isso, eu acho. Foi essa mistura da minha família com a literatura, e depois uma mistura dos dois. Eu percebi que quando eu falava de literatura, eu me empolgava e as pessoas se empolgavam. E aí aquilo que me empolgou, eu conseguia transmitir para alguém, também se empolgar. Eu gostava tanto do Crime e Castigo que eu falava com uma paixão, e as pessoas começavam a ler e falar com paixão também. Eu falei, nossa, que legal essa corrente de contação de histórias. E aí isso me empolgou, aí virou uma bola de neve, né? Você começa a contar a história, gostar de ler e gostar de falar, e as pessoas gostam de ouvir, as pessoas leem outras, me contam, aí eu me empolgo com o que me contaram e a gente vai criando uma comunidade de contação de histórias. Que em outras perguntas eu posso até falar mais sobre essa herança que a gente tem, né, humana mesmo, de contar histórias ali, em volta do fogo. E é isso, acho que aí, daí pra frente, quando eu fiz editoração, edição de livros, né, tudo a ver com contação de histórias, aí, por causa de umas piadas online que eu fazia num Tumblr. Tumblr é tipo um blog, que é tipo uma rede social. Eu tento atualizar os termos, mas é quase Faz inacessível. uma escada ali. Uma escada. E aí me contrataram para trabalhar na editora Abril, na revista Mundo Estranho. Revista é tipo um celular, só que impresso, que você Tá, que você acho que vira, sabemos. em vez de scrollar para cima, você scrolla para o lado. Tá. E essas revistas eu escrevi sobre diversos assuntos ali, sempre um pouquinho com aquela síndrome de impostor, assim, de nossa, eu posso contar histórias aqui? Mas foram me deixando, eu fui indo. E ali, quando eu vi que juntou tudo aquilo que eu falei, aquela inspiração com uma carreira, aí eu falei, isso que eu vou fazer, então. Já que eu gosto tanto de contar história, isso me apaixona, e estão deixando eu trabalhar com isso, eu vou aceitar. É isso. Nossa, muito bom, prof. E eu gostei muito que você falou no início da sua família ser mineira, né? Porque metade da minha família também é mineira. Metade da minha família também é Também mineira, é mineiro. Olha só, estamos entre mineiros. mais ou Mas menos. metade. Mas o que acontece? O meu pai, né, que é a parte da minha família, meu pai, ele era mineiro e ele também sempre tinha o costume de contar histórias. Assim, eu cresci antes de dormir ouvindo história, qualquer reunião de família, história, e de alguma forma isso também incentivou a minha comunicação e a forma como eu me comunico hoje. Então, assim, é muito, muito, muito legal. Você contou um pouquinho, né, por que que você decidiu partir daí para ser um comunicador e você transformou isso na sua profissão. Só que aí entra num ponto aqui que é uma dificuldade para nós, principalmente como estudantes. Você defende muito que a aprendizagem é a partir da experiência. Só que a gente, às vezes, tem esse lugar de medo de experimentar e medo de errar. O que você acha que a gente poderia fazer com isso, com essa situação? Eu acho que se você acha que o erro é uma coisa séria, você já... É inevitável o medo. O medo é natural, porque você acha que o erro é grave, você não quer cometer um erro grave, e você está com medo, e o medo te faz tomar um caminho seguro, e o caminho seguro é contar a história que você já ouviu e sabe que está correta. Só que essa história geralmente é de outra pessoa, não é sua. E aquilo que a gente falou de verdade, de ter da família, aquele carinho de contar história, de ler um livro e pensar pelas próprias ideias que você tira do livro, pensar, nossa, isso me emociona, isso não. Não ler um resumo do livro, não contar a história de outra pessoa. Você leu e se emocionou, você e o livro. E você ouviu a história da sua família e sentiu como era aquela risada coletiva de todo mundo que tava lá e que sabe que metade é mentira. E aí dá risada porque sabe que metade é mentira. Ninguém fala, quando você tá contando uma história dessa, de que o porco fugiu, ninguém te interrompe pra falar, não, na verdade ele não fugiu.
Não, ele não foi tão longe. Porque a graça é, vamos dar risada que o porco foi embora. E quanto mais longe ele for, na próxima vez que você contar, melhor. Então percebe que contar correto nem sempre é o melhor caminho. Contação de histórias não é uma ciência exata, não é uma ciência, né? E ela é um aspecto humano, indissociável da humanidade, né? A humanidade conta a história desde que se define o que é a humanidade, a história está presente. Talvez seja um dos fatores fundamentais. Deixo aí para os filósofos e antropólogos falarem melhor do que eu. Mas eu acho que o medo de errar apaga tudo isso. Porque aí você tenta acertar, você tenta transformar numa fórmula. E tem que contar uma história correta, não é contar uma história engajadora, não é contar uma história emocionante. Eu falo sempre de furo de roteiro. As pessoas hoje estão meio fascinadas em furo de roteiro, né? Esse roteiro tem um furo. Você viu como que ele tá lá se ele saiu daquele lugar? E eu fico pensando, se você tá olhando o furo, a história já não te conquistou antes. Por quê? Os clássicos, Star Wars. Star Wars tem furos absurdos de tempo, né? Aí tem gente que usa teoria da relatividade. Porque pra ele ir até aquele planeta e voltar, deu um dia. Esse aqui foi 1 ano. Só que aí você já saiu da história, né? Você já tá falando de física. Se você tá encantado pelo Star Wars, você não pensa se um sabre de luz bate no outro ou não, se ele atravessaria. Você tá gostando de ver, você tá emocionado com o valor da história. Então acho que esse medo de errar, de novo, elimina isso. Você elimina a liberdade da história, que é conectar as pessoas e talvez pelo próprio erro, né? Você contar uma história vulnerável e errada, mas muito verdadeira, talvez engaje mais, talvez não, com certeza engaje mais do que uma perfeitamente feita à base da engenharia da história. Então eu diria que para não temer o erro, porque o erro não é ruim. É basicamente isso. Se você achar que ele é ruim, você vai ter medo, vai travar e tal. Então aceita o erro como um acidente feliz. Que ele pode atrapalhar a sua história, claro, né? Você pode errar mas aí você transforma aquele erro, né? Quantas milhões de inovações não aconteceram depois de um erro? Tem até uma frase de um enxadrista campeão mundial em muito tempo atrás, que é o Emanuel Lasker. Ele fala que não é difícil traduzir porque é uma gramática bem inglesa, da língua inglesa, mas sem o erro não pode existir o brilhantismo. E o que ele queria dizer ali no xadrez é que aquela jogada brilhante que emociona todo mundo ali, geralmente ela vem depois de uma sequência de erros. Você tá consertando um erro. Você tá jogando um jogo imperfeito e do nada você faz uma jogada brilhante. E eu acho que as histórias têm um pouco disso. Conta uma história errada e esses erros vão te levar para um lugar desconfortável que talvez ali você encontre uma coisa brilhante que vai comover as pessoas. Então você vai errando, vai tropeçando. E tem outra provocação que eu gostaria de fazer, especialmente considerando o público jovem, estudante, assim, é que vocês não podem jogar o jogo da geração anterior querendo vencer nas regras da geração anterior. Podem, se quiserem. Vocês fazem o que vocês quiserem, mas meu voto é de que vocês neguem as regras da geração anterior, e quando a geração anterior falar, não, mas isso é um erro, você fala, não, nas minhas regras isso aqui tá certo, a gente tá inventando uma nova regra aqui. O que é erro, né? Eu vou herdar as suas regras? Não, eu vou inventar as próximas regras. E aí, talvez seja até um bom sinal que as pessoas chamem o que você fez de erro. Significa que você tá inovando, você tá indo pra frente, você tá fazendo alguma coisa diferente. Se alguém da geração anterior te validar 100%, talvez tenha alguma coisa errada, né? Você tá sendo uma cópia da geração anterior e não tá errando e não tá indo pra frente. Então, acho que encarar o erro também como um benefício, talvez, ali, né? Então, acho que é isso. Erra mesmo, vai errando. É interessante porque, eu acho que principalmente como estudantes, a gente às vezes entra muito num lugar de: "Eu não posso errar, eu tô aqui na faculdade, eu tô aprendendo uma coisa que eu nunca vi na minha vida, mas eu não posso errar de Exatamente. jeito nenhum, eu preciso ser perfeito", né. E às vezes a gente tá tentando exatamente fugir disso, né, o medo ele nos prende. E aí eu olho às vezes fazendo uma autoanálise, né, que eu entro muito num lugar de performance às vezes, e a performance destrói, né, a coisa, não deixa, usando palavras em inglês, o feeling, não deixa você fluir ali de uma maneira, porque você fica muito encaixotado ali entre paredes Perfeito. daquilo que você falaria ou faria, né. Tem duas referências aí que eu posso deixar para quem quiser saber mais sobre isso. Eu gosto muito das entrevistas do David Lynch, já que a gente tá falando de cinema também,
Ele fala muito sobre isso. Bom, quem viu Twin Peaks sabe, não faz sentido. Não é lógico. Nem dentro da própria lógica que ele inventa no começo, ele fica preso. Se ele decide que o Black Lodge, aquele mundo da além-vida, vai ser físico ou imaginário, ele vê depois. Ele começa a história, ele segue um instinto, um sonho. E ali ele conta uma história que comoveu, né? Virou, eu, se não me engano, teve feriado no Japão, na época que passava na TV, pro season finale, teve conquistou do Japão. Meu pai, sabe? Meu pai não assistia nada fora do país, assim, nos anos 90 e tal. E ele sabe de Twin Peaks, ele lembra da época, ele não sei, conquistou público no planeta inteiro, uma história que não faz sentido, que é justamente o que a gente tá falando. Dá pra chamar de erro, um monte de coisa. Então ele fala dessa inspiração pra contar histórias. E outra referência que eu queria falar é do livro A Alma Imoral, que eu esqueci o nome agora, que é um rabino que escreveu nos anos 80, eu acho. E eu assisti a peça depois, que é um monólogo lindo, usando trechos desse livro. E ele fala de tradição e traição. Então ele fala que muitas vezes o correto não é só seguir a tradição, é você saber quando trair a tradição. Então, na peça mesmo ela fala de vários exemplos, até conjugais, assim. Ser fiel a alguém, às vezes, é quebrar o acordo. Então, eu diria que aquilo se reflete para mim na hora de escrever, na hora de ler, que é pegar uma tradição e falar, legal, gostei de tudo isso, mas eu vou mudar aqui, porque isso não é verdade para mim, eu vou trocar uma parte, eu vou avançar. Então, eu gosto que aquele livro me convenceu de que errar é necessário. Tipo, não é um acidente. Se você não estiver errando, você está errado. Qualquer acordo não é 100% correto. Todo acordo precisa de uma partícula de traição, assim. E aí interpretem como quiserem, mas eu acho que o livro vai muito mais longe do que eu posso ir agora. Então eu recomendo essa leitura. A Alma Imoral e as entrevistas do David Lynch, todas. Qualquer coisa que o David Lynch falar, eu ouço. Não, muito bom, muito bom. É muito bom aprender, professor, com você. A nossa turma eternamente sente saudade das aulas e a gente sempre está comentando isso, porque marcou a gente. E você pode ver que qualquer coisa, qualquer trabalho que a gente tente. Professor, a gente pode marcar uma reunião, por favor, para a gente conversar? E é isso. Eu tenho saudade de vocês também. Foi muito importante pra gente. Vou fazer mais uma para deixar meu amigo Dudu falar, né? Porque eu falo demais. Mas hoje a gente vê os profissionais transitando cada vez mais dentro de formatos, dentro de linguagens diferentes. Você acha que essa integração de áreas, principalmente para o audiovisual, é importante? Porque, assim, por exemplo, hoje a gente recebeu no semestre passado uma menina aqui que eu particularmente me marcou, que foi a Luísa. Eita. Que foi a Luísa. E ela se formou em audiovisual aqui na SPM e hoje ela trabalha dentro de uma agência e ela roteiriza vídeos mais cinematográficos para redes sociais. Então, você acha de que forma que essa integração entre formatos e linguagens pode nos auxiliar dentro da nossa profissão do audiovisual, principalmente? Claro. Bom, eu acho que nunca foi separado. Acho que a minha resposta pode ser até meio chata, mas nunca foi separado, né? O cinema vem de uma tradição de contação de histórias desde o início da humanidade, mas vamos começar ali no Ocidente, desde a Ilíada e da Odisseia, a gente vem contando histórias, teatro, a música e a poesia eram inseparáveis na Grécia, por exemplo. O teatro é inseparável da literatura, que era inseparável da poesia, que era inseparável da música. Eu acho que essa expressão, a contação de histórias e as artes, elas já bebem uma da outra desde o começo. Então, acho que essa separação foi mais artificial, né? Falar que você é do cinema, é da música. Até porque no cinema isso fica complicado, porque tem música, tem artes visuais, tem moda, né? Tem o figurino, tem a maquiagem, tem o roteiro, já é inseparável. Então, seria um desperdício você falar, não, eu sou do cinema, não leio, não vejo peças, não ouço música, não leio poesia, não vejo artes visuais. Porque você tem tudo na mão ali para misturar e para só enriquecer. Então eu diria que, por exemplo, redes sociais é outra linguagem de audiovisual, né? Sim. A TV, o filme que foi feito para o streaming, ele ainda é um produto audiovisual, né? Que tem tanta profundidade quanto qualquer outro.
A diferença é o quanto, até que ponto você quer levar essa profundidade, que é o que muitas vezes a gente critica o streaming e as redes sociais, né? Da falta de profundidade versus um cinema ali intelectual, elevado, né? Mas eu diria que isso não é culpa do formato, de forma alguma. Dá pra... Sei lá, a gente já criticou historicamente muitos formatos, né? Que no fim, grandes artistas levaram pra uma profundidade absurda e provou todo mundo errado ali, né? Desde estilos musicais que eram considerados marginais e hoje são centrais na cultura, como o samba, e aí como o funk hoje, ou as redes sociais mesmo que a gente acha, não, isso é criador de vídeos online, não é artista, ele só talvez ele seja só um outdoor ali para alguma propaganda e tal, mas talvez conte histórias incríveis também ali, depende né? Então acho que misturar é essencial e tem que ser feito, já é feito, né? Se você evitar isso, você que tá indo contra até a história do cinema, que é uma grande mistura. O próprio musical no cinema, né, que é essencial para o início do cinema, é uma mistura, né, indissociável entre música, dança, foto, direção de arte, figurino, roteiro, é muita coisa, né? O cinema principalmente nasce da foto, que vai virar movimento, e do teatro, que vai ser encenado inicialmente, né? Então, é uma coisa que o Eisenstein fala, inclusive, naquele livro Da Forma do Filme, como o cinema tem dificuldade de desenvolver as próprias linguagens porque nasceu de outras artes. Então, a gente demorou muito tempo, o cinema, né, demorou muito tempo para perceber, pô, mas a gente pode colocar a câmera em outro lugar, a gente não precisa colocar ela no meio e encenar como se fosse uma peça, né, a câmera como audiência. Não, a gente pode colocar a câmera embaixo, em cima, onde a gente quiser. E esse tipo de coisa é uma coisa que demorou, né? Então eu acho muito interessante pensar o cinema como uma arte muito integrada. Uma que pode englobar todas as outras, basicamente, né? Falando agora sobre storytelling, professor, a gente tem modelos, por exemplo, como a Jornada do Herói, ou as 7 tramas básicas, que continuam sempre muito presentes, desde sempre na história da contação de histórias. O que você acha sobre a presença massiva delas em narrativas de cinema ou de literatura? Você acha que é simplesmente porque é eficiente ou tem um apelo emocional que elas causam? Essa presença delas, o que explica elas para você? Eu acho que tem dois pontos de vista. Um é que elas são feitas depois, né? A gente conta histórias, desenvolve mitos, né? Antigamente, mitos, e conta histórias já quando a arte é mais institucionalizada, chamada de teatro ou algo separado da religião, da música, enfim. A gente já conta isso. E aí a gente, olhando para trás, tenta descobrir qual é o formato, né, dessas histórias. Então não é que a gente também, não é que todos os autores pensaram, qual que é a estrutura do mito? Vou compor um mito. O mito nasce, depois ele é analisado, né? E essa análise não é completa, né? A gente nunca... Vocês viram até nas aulas, né? É muito difícil pegar a jornada do herói e falar, ok, o Anakin Skywalker, ou Luke Skywalker, na verdade, segue exatamente aquele relógio, né? Aquele círculo. Se você pegar as 7 tramas do Booker, né? Que eu imagino que você esteja falando, a da pobreza à riqueza. É muito parecido com a Cinderela. Mas tem outras histórias que se encaixam nessa forma, da pobreza à riqueza, que não encaixam exatamente naquela sequência que ele descreve. Então são modelos, né, pra gente entender as histórias e talvez não ficar tão perdido na hora de escrever e na hora de ler. Então são ferramentas. Eu não diria que são essências das histórias. Porque a essência da história é justamente o mistério, né? Se não era informação, né? Se fosse pra ser informação, do tipo, olha, isso é bom, isso é ruim. Você fala, isso é bom, isso é ruim. Você não precisa contar a história, né? Você só fala logo a mensagem. Se você tem uma mensagem pra falar, fala a mensagem. Não precisa contar uma história. A história, ela tem algo a mais do que a mensagem. Ela tem um mistério. Ela sugere algo além que você tem que expandir a sua visão pra tentar enxergar. E talvez nunca enxergue. E ela precisa desse mistério. Então, como é que uma estrutura, uma lógica, uma série de fórmulas vai encaixar na história? Sempre sobra um pouquinho. E aí eu volto até pro tradição e traição. Talvez essas fórmulas são tradições que a gente vem carregando, mas que cada geração, cada movimento, cada artista trai de uma forma específica para gerar um mistério. Porque se você tirar o mistério da história, se ela for só uma fórmula, é mais fácil a gente ler a fórmula, né? Por exemplo, uma tragédia. Ah, legal.
a hubris, né? A pessoa fica cada vez mais arrogante, orgulhosa, até que cruza um momento em que ela recebe uma punição divina, ou do destino, ou de si mesma, enfim. Se você quer falar da fórmula, essa é a fórmula. Legal. Agora, assistir uma peça do Édipo, assistir Breaking Bad, assistir, enfim, infinitas tragédias, as do Nelson Rodrigues, cada uma tem um mistério diferente, né? E aí a fórmula não chega lá. Então, acho legal. A fórmula ajuda a gente a entender ou a tentar copiar, tentar rascunhar a sua própria tragédia e tal. Mas, no fundo, você precisa injetar um mistério ali, né? Inclusive faz sentido com a narrativa do porco, que você falou agora há pouco, né? Que a graça do porco ter fugido é não saber quão longe ele foi. Cada vez que você conta, mais longe ainda. E aí a gente entra na famigerada pergunta que estávamos discutindo aqui antes, que é uma pergunta super difícil aqui, que é que o storytelling, ou seja, essas narrativas, se tornaram ferramentas poderosas e que pode ter um risco da gente valorizar mais a boa narrativa do que o conteúdo da história ou a própria verdade. Então, até quando falar que o porco fugiu muito longe deixa de ser uma boa estratégia e começa a ser uma coisa que, sei lá, nos desvia da verdade? Será? Existe uma verdade, professor Giba? Eu amo que você está fazendo essa pergunta assim. Bom, eu vou explicar agora o que a humanidade ainda não conseguiu explicar nesse podcast. Vamos lá. Eu diria que falar da verdade, a filosofia está aí tentando, né? Tá tentando. E não quer conseguir, eu diria, né? O ponto da filosofia é se apaixonar talvez pela busca pela verdade. Como buscar a verdade, né? Não qual é a verdade. Eu acho que é sempre uma pergunta a mais, né? E aí os filósofos vão poder vir aqui nesse podcast e se complicar eles mesmos com essa resposta sobre a verdade. Mas a narrativa, a verdade da narrativa, aí eu consigo falar melhor, ela vem justamente do que você falou agora. O ponto da história do porco não é informação. Porque se fosse informação, a gente ia falar um porco de 110 quilos escapou de uma porta de 2 metros de área para correr 30 metros num capim de 1,20 m de altura e que diminuiu a visibilidade em 80%. Dá para deixar isso interessante? Dá. O Cortázar, por exemplo, tem contos incríveis em que ele fala do pêndulo que os relógios das pessoas fazem. Ele apaga toda a pessoa, fica só o relógio no braço dela. E isso num texto. E ele dá só a informação do pêndulo dos relógios passando pelo ambiente e você entende como as pessoas estão andando. Você consegue transformar a geometria em boa narrativa, né? Mas você, contando a história do porco, a geometria contribui ali para o sentimento, para a verdade daquela história. A verdade daquela história talvez seja mais a troca daquela família contando de um fato. O fato aconteceu. Agora, a verdade que eles estão comunicando ao contar essa história, ela é muito mais profunda do que a distância. Do que o porco foi. Ela é mais profunda, ela é sobre conexão, sobre um episódio compartilhado, é sobre a própria contação de histórias. A contação de histórias é muito metalinguística nesse ponto, né? Contar histórias diverte, às vezes, pela própria contação de histórias e não pela história em si. Muitas vezes a graça dessa história é ver que a pessoa está aumentando. Então o que a gente está rindo? A gente está rindo que o porco foi longe? Não. A gente está rindo que a pessoa mentiu que o porco foi longe. Então a verdade da narrativa, muitas vezes, está aí. A graça não é pensar no porco, é pensar no contador de histórias que está aumentando a distância que o porco foi. Então, veja como a verdade factual já não faz muita parte desse jogo. Diferente da narrativa jornalística, por exemplo. Aí o factual é central e deve ser apurado e tal. Mas mesmo ali, o mesmo fato expõe diversas verdades. Se você... uma manifestação... Vocês podem ver parada LGBT, manifestações de partidos, enfim... A PM fala que tinha 300 pessoas. A Globo fala que tinha 1.200. E o partido fala que tinha 500 mil. O fato se a gente contasse, haveria um número definido de pessoas. A verdade foi um sucesso essa manifestação? Não é pelo número que a gente vai saber. Porque o ano anterior tinha 10, esse ano tinha 500. Sucesso. Agora, uma manifestação de 500, no mesmo dia que teve uma manifestação de 1 milhão, então aquela de 500 foi um fracasso. Mas o objetivo da manifestação era trazer atenção para um assunto. As 10 pessoas do ano anterior conseguiram mais atenção do que as 500 do ano seguinte. Então a verdade começa a se desdobrar a partir do fato. Porque a verdade depende do nosso lado humano, da nossa interpretação humana, né?
E não existe uma verdade, né? É aquela velha história, se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém ouve, ela fez barulho. Eu diria que essa pergunta simplifica aí uma questão muito complexa que, de novo, filósofos, sentem aqui, por favor. Vamos chamar o Andrei pra estar aqui qualquer dia. Por favor. Mas ela vai passar sempre pela interpretação de alguém, né? Não existe a verdade... Quer dizer, de novo, não sei se não existe. Perguntei pro Kant, pro Hegel e quem leu eles e entendeu alguma coisa. A verdade fora da interpretação humana é um assunto muito complexo, né? E a narrativa, ela traz justamente pra dentro da convivência humana. A forma como você conta, o que você escolheu contar, o sentimento que você passa ao contar, tudo isso é verdade, né? Não é a verdade factual necessariamente, mas é uma verdade narrativa. Pensem na ciência, por exemplo, que pode descrever o seu estado emocional como neurotransmissores. A religião pode explicar esse mesmo estado emocional como uma bênção. A literatura descreve com uma imagem de algo que você nunca viveu, né? Eu li, sei lá, Madame Bovary e me emocionei. Eu nunca fui uma mulher francesa em 1700 e pouco, e eu me emocionei ao me imaginar sendo uma mulher francesa, sabe? As verdades se multiplicam ali, as formas de contá-las também impactam muito sobre o que é verdade, que tipo de verdade a gente tá falando, né? E aí tem um livro muito interessante que chama Os Deuses Acreditavam em Seus Mitos, é uma pergunta, que eu não entendi inteiro, mas a parte que eu entendi é maravilhosa. Que ele fala justamente isso, registros de verdade, né? Tem verdades que são verdade no seu registro. Uma verdade religiosa não pode ser lida como, não, me prove cientificamente. E, ao mesmo tempo, uma verdade científica não pode ser dita, não, me prove religiosamente. Porque são campos de verdade diferentes. São verdade dentro dos seus campos, mas eles nem sempre se encontram. E a gente, segundo o Paul Veyne, o autor, a gente navega entre bolhas de verdade o dia inteiro. A gente já sabe disso, né, intuitivamente. A gente já sabe que quando o cara tá contando a história do porco, a gente sabe que não é verdade, mas a gente reconhece que é outro tipo de verdade. Quando você vê que a dopamina tá te deixando viciado em uma coisa, em um conteúdo, é diferente do humor que você vê dentro da... São duas verdades. Uma científica, sim, você está sendo... Você foi viciado naquilo por uma indústria de atenção e de tecnologia. Ao mesmo tempo, você achou aquele vídeo engraçado. E é gostoso porque é engraçado também. Não é só dopamina, né? Sua felicidade não é só. Então, campos diferentes de verdade estão acontecendo o tempo inteiro. Eu não tô falando que tudo é relativo. Porque a manifestação, no caso, havia um número objetivo de pessoas ali na rua. Mas as verdades que a gente vai tirar desse fato são de campos completamente diferentes, né? Ou seja, complicadíssimo. É muito complicado. Precisamos de uma banca de pessoas de todos os séculos da humanidade até hoje, compostas por diferentes campos, para começar a falar o que é verdade, né? Mas o que eu quis trazer um pouco aqui é sobre a verdade da narrativa, e aí eu gostaria de recomendar também, além do Os Deuses Acreditavam em Seus Mitos, do Paul Veyne, trazer A Crise da Narração, do Byung-Chul Han, que ele fala muito bem sobre, é curtíssimo, fácil de ler, fácil de digerir, que ele fala sobre a diferença entre informação, que é informação, e narrativa. Narrativa é a história do porco, é contar em volta de uma fogueira, e, curiosamente, ele usa a palavra storytelling como o vilão da narrativa, que é uma história com uma finalidade. É uma publicidade para te vender alguma coisa. Não uma história porque eu estou me conectando com você. Ela tem uma finalidade que diminui esse mistério da fogueira, da distância do porco, enfim. Isso encaixa mais em fórmulas, né? Que é o que você falou. Exato. Fica mais fechado. Que você percebe... Porque quando você ouve a história, você não pensa no que ele tá falando. Você pensa, pô, isso aqui é uma propaganda. Exato. Pela construção que ele fez. Então, a narrativa vira, na verdade, um alarme de, isso aqui já é feito antes. Isso aqui é uma fórmula, sabe? Perfeitamente, é isso mesmo. E eu acho que é aí o apelo de entender essas fórmulas, porque você vai ter um poder muito grande na mão, que é criar publicidade, criar um cinema modular muito mais fácil de criar do que descobrir essa inspiração misteriosa da contação de histórias que a gente... Tem um mito do gênio aí também envolvido, que eu não quero entrar muito, mas de que as histórias vêm do além, de que a gente sente, assim, eu acho que todo mundo tem a capacidade de contar histórias. Mas eu diria que as fórmulas dão uma atrapalhada, às vezes, no processo, até da originalidade, assim. Então vamos voltar pra tradição e traição, que sempre me acalma um pouquinho. Tipo, não, vamos tentar copiar os clássicos e mudar um pouquinho. Isso já me deixa... Me satisfaz de, vai fazer sentido, eu tô seguindo a fórmula, e ao mesmo tempo eu também tô dando uma cara minha, que é só minha, e vai ter algum mistério ali. Eu acho que é através desse mistério que a gente
as pessoas não percebem que é uma fórmula, porque se elas chegam a perceber, pô, isso é uma fórmula durante a história, tipo, dissociam, isso aqui é uma fórmula, aí você perdeu, né? Perfeitamente. Você pode analisar o filme depois, tá, isso se encaixa nesse, beleza. Mas você sair da história pra pensar, pô, isso é uma fórmula, acho que tá aí a crise da narração, né? Exatamente. E aí eu vou trazer, como sempre a traição e a tradição vão se embolando, os grandes artistas do século XX que fizeram isso. Eles expuseram a fórmula como parte da história. E aí entra aí que por isso que acho que até a arte moderna e pós-moderna as pessoas têm muito mais dificuldade de interpretar. Porque ela começa a brincar com isso, né? Tem muitas peças, o famoso quebrar a quarta parede, o famoso a metalinguagem. Um dos livros que eu amei ler recentemente foi o Se um Viajante numa Noite de Inverno, que foi lançado em 1990, ano que eu nasci, inclusive, e eu só li agora. Demorei 35 anos, mas fiquei embasbacado, porque ele expõe o processo de escrita e leitura e transforma essa fórmula que ele tá expondo. Ele fala, estou fazendo isso, tá? Eu vou te encantar agora fazendo este parágrafo, 2 pontos. E aí você lê o parágrafo, que ele já acusou que ele tá seguindo uma fórmula. E assim ele te conquista, expondo a fórmula. Então, acho que a arte tem sempre um jeito de trair. O problema seria ele seguir essa fórmula e você perceber que ele seguiu a fórmula e ele não comenta isso, você não comenta isso e fica os dois encarando, tipo, tá, essa história eu já vi antes. Então, acho que isso que você falou é muito valioso, mas também tem a galera que vai além disso, que eu acho absurdo. E aí o Se um Viajante numa Noite de Inverno é impressionante. Nessa metalinguagem que tem uma hora que você se perde, não sabe o que tá acontecendo, e aí, de novo, temos mistério, né? Uhum. Nossa, muito bom. Um papo cabeça aqui, né, gente? Um papo, a gente precisava de umas 2 horas pra ficar aqui conversando, dialogando. Mas, enfim, já que a gente tá falando de repertório, e pelo visto o professor tem muito repertório, muito repertório. Vamos falar um pouquinho, professor, sobre o seu clube do livro, vamos? Eu lembro que no semestre passado você tinha comentado, né, que você ia começar o seu clube, e esse semestre ele começou, né, já. Eu quero que você fale só um pouco sobre o seu clube e também qual a importância da leitura para comunicação. São duas perguntas, legal. Isso. A primeira eu vou começar com a da importância. Primeiro bom. porque conecta com o que a gente acabou de falar, eu acho. A importância é aquela da mistura dos formatos, de transitar entre áreas do audiovisual e da contação de histórias. É essencial, eu diria. Porque a leitura ela é uma forma de contação de histórias muito específica, né? Não é a mesma coisa ouvir uma história e ler uma história. Tem uma mágica ali, da mancha no papel, que você projeta um som e um significado e um sentimento, e o papel tá calado, né? O papel tem uma mancha, é um papel e uma mancha, e você projetar coisas de dentro de si, que talvez você nem soubesse que tinha dentro de si, naquela mancha no papel, e aí ouvir do livro e falar, nossa, esse livro me disse isso. No fim, você se disse boa parte do que o livro disse, né? Esse jogo é muito diferente de ouvir uma história, né? Acho que a gente usa aparelhos biológicos diferentes, né? O olho e o silêncio, ouvir ao ouvido, usa áreas do cérebro diferentes. O som não vibra só no ouvido, vibra no resto do corpo. A leitura envolve o corpo numa postura muito específica. E nisso tem um livro muito interessante, para quem quiser também. Uma história da leitura, que é um livro que abriu minha cabeça sobre como a gente não lê da mesma forma desde o início. Se lia em público, em voz alta, se lia de pé, se lia sentado, se lia copiando. A forma que a gente lê hoje em dia é histórica também, não é? Ler não é só. Então, acho que o que eu queria dizer, ler não é só ler desde sempre. Ler também é uma história em evolução, né? E fazer parte dessa herança de eu estou lendo como se lê no meu tempo é uma coisa muito gostosa, que você entende como contar histórias melhor, como você se inspira para o audiovisual, enfim. Acho que essa é a minha resposta. Seria um desperdício não ler, se você é do audiovisual, porque tem 5.000 anos ali de registros de pessoas inspiradas contando histórias, e você quer ser uma pessoa inspirada contando histórias, tem mais livros que eu jamais poderia ler, né? Mergulha nesse oceano aí de inspiração. E a outra, sobre o clube de leitura, eu não na sala de vocês, em alguma outra sala eu perguntei quem estava lendo, e acho que só 2 alunas falaram, a gente. Aí elas falaram que estavam lendo, e eu falei, uau, elas estão lendo já, estão lá em cima, assim. Não era um livro de entrada, era um livro super complexo. E eu falei, vamos ler, vamos falar mais sobre isso. Só que essa correria que vocês sabem que vocês têm, né, nos 2 primeiros anos, não deixar, elas nunca podiam conversar comigo, eu queria conversar mais sobre os livros.
E ao mesmo tempo, eu sentia nas provas que as escritas estavam ficando muito em formatos atuais, digitais, assim. As pessoas não colocando acento no você, por exemplo, eu sei que não é um erro de gramática ou de ortografia, enfim. É um erro de hábito. Porque ela sabe que tem um circunflexo em você. Mas é que o celular automaticamente coloca o circunflexo, né? Então, conectando aquela pergunta que eu fiz, que só tinha 2 leitoras numa sala de 50, com a prova que às vezes tinha uns hábitos de escrita que envolvem um meio, que não tá errado escrever digitalmente, não é nenhum problema, mas me sugeriu uma distância ali entre a leitura, a escrita e o que a pessoa quer dizer. Tudo isso me deu uma sensação de que, pô, não tem nem como eu não quero ensinar, não quero falar, olha, escreva assim, leia assim. Eu prefiro que a gente leia junto e vocês tirem suas conclusões de como vocês querem escrever e ler. Então o clube veio meio dessa ideia. E também porque eu queria falar sobre literatura com alguém. E é bom ser... O problema de ser prolixo, vocês estão vendo, né? Temos já 40 minutos de falas prolixas. Gente interessada em ser prolixo sobre um assunto que eu gosto também. Isso é muito gostoso. Então é criar comunidade de novo. Sentar em volta de uma fogueira e trocar histórias também. Não me deixaram fazer a fogueira no 9º andar aqui da SPM, infelizmente. Poxa, SPM. Eu pedi aí, coordenação, Vetaram. me libera fazer uma fogueira. Mas eu até mandei algum e-mail ou mensagem que eu mandei, eu falei, aqui é proibido aprender, hein? O objetivo não é aprender, é pra ler. Ler e conversar. E aí, tanto que teve a gente teve poucos encontros até agora, e um deles, ou mais de um, a gente leu Amor, da Clarice Lispector, Lispector, né? Sim. Isso, me deu um branco aqui, eu ia falar Virginia Woolf, eu falei, não. Mas a gente leu Virginia Woolf também. E a gente teve uma discussão sobre família e amor e relacionamentos, e escapou do conto. Se a gente tivesse numa mesa de teoria literária, ia ter alguém falando, vamos voltar ao conto. A gente está debatendo esse texto. A teoria literária é literária. Não, você não pode só, olha, esse conto me remeteu a futebol e falar de futebol. Então, eu queria evitar esse processo acadêmico de ficar voltando ao texto. E queria falar, o que esse texto te lembrou? Me lembrou que minha mãe sempre falava isso desde pequena. Aí falou da mãe por meia hora. Isso é legal, isso é literatura, né? Literatura não é um assunto sério. Pode ser um assunto sério, mas ele não é só um assunto sério, né? Às vezes eu li e falei, achei engraçado. Ela tá lá no bonde e ela vê nas palavras dela, um homem cego mascando chicles. E aquilo desperta ela para uma outra dimensão da realidade, assim. Que ela volta. Ela volta pra sobriedade depois. Como que isso... O que isso te remete? A pessoa fala, nossa, um dia eu tava no metrô, um cara tropeçou e eu fiquei pensando naquilo por meses e tal. Então é legal escapar da literatura como um assunto sério e pensar, e aí, o que você tá pensando? O clube veio meio disso, vamos trocar uma ideia. Proibido aprender. O bom do proibido aprender é que a pessoa vai aprender. Esse é o meu truque. Mas é proibido. Mais legal quando é proibido, né? Exato. Esse é o charme. Muito legal. E eu acho legal essa coisa da gente abrir várias janelas, né? Quando você tá conversando com alguém, e aí você tá falando de uma coisa, daqui a pouco você já tá em outra, e quando você vê, já tem várias janelas assim, e depois o que a gente tava falando? E aí como fala? A palavra fugiu, mas não é uma coisa que você falou, tem uma pessoa que vai, não, vamos voltar aqui, não, vamos voltar pro texto, mas que legal toda essa troca, tudo isso que a gente compartilhou, isso é muito bom. Maravilha. Professor, para acabar aqui, tenho 2 últimas perguntas mais pessoais. Existe alguma narrativa recente, seja um livro, filme, série, que você considera um excelente exemplo de storytelling? Teve um que eu relembrei, e que foi a professora Bettina Bischoff, na aula dela que eu me apaixonei. Eu falo dos professores de literatura, porque eles que me despertaram sempre para uma outra camada da literatura. E o Raul Pucha, que foi um na Cefet, a Bettina Bischoff foi outra na Fifeleste. Com o professor Roberto Zular também, que me abriu mais para poesia, e a professora Bettina Bischoff para prosa. Apesar dos dois saberem também dos outros formatos. Mas ela, numa aula, leu Singular Ocorrência, do Machado de Assis com a gente, que é um conto absurdo, que destrincha camadas de narrativa. O Machado de Assis está falando com você através de um fofoqueiro que está fofocando com o seu interlocutor, que está contando uma história de anos atrás, que ele meio que lembra. E ele meio lembrar dessa história, fofocando na praça,
e o outro cara tentando entender, e você tá tentando entender, e o Machado de Assis tá deixando pistas nesse texto pra você também falar, ó, ele tá mentindo aqui, ou ele tá falando a verdade aqui. É um tecido tão bem trançado que eu fico embasbacado todas as vezes. Que fala um pouquinho daquele formato. Aquela ideia de brincar com a linguagem, de contar uma história dentro do formato da contação de histórias, né? Contar uma história através do formato. E aquilo me explodiu a cabeça. E teve alguns outros exemplos que eu anotei aqui. O Se um Viajante numa Noite de Inverno, que assim, também explodiu. E A Segunda Mãe, da Karen Hick, autora contemporânea, que é um livro que me expandiu a noção do que eu poderia contar num romance, assim, do que eu poderia ler, do que eu poderia entender. Me deu muitas sensações, me deu uns choques, e a narração foi fluida. E aí eu dei pra minha mãe o livro, não só porque chamava Segunda Mãe, mas porque eu sabia que ela gostava, ela também se encantou. E aí logo na sequência eu li A Cabeça do Santo também, que hoje tá, né, best-seller. E, nossa, também explodiu minha cabeça. Sem trocadilhos. E eu acho que são esses, acho que livros. De séries, eu tenho visto poucas séries. A última que eu vi foi Margot's Got Money Problem, sabe? Acho que tá na Apple. Eu não terminei ainda, mas eu já me encantei muito de como eles tratam temas atuais de uma forma ali que dá um ângulo diferente pra todos os personagens. Dependência química, mãe solo, assédio. Temas sérios tratados numa comédia que muda o seu ângulo sobre tudo isso. Eu achei muito legal de digerir temas complexos. E filmes, eu só tenho assistido filme velho. Eu assisti Matrix, né? Eu Então, adoro. velho, eu adoro que eu falo velho porque eu tô falando com vocês, tá? Eu vi no cinema. E De Olhos Bem Fechados, voltando pra clássico, né? É meio chato falar de clássico, mas tem que falar. De Olhos Bem Fechados. Reassisti esses dias e pensei, meu Deus, eu adoro esse filme. Ótimo. É isso. Eu acho que é isso. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente no podcast. Sempre muito bom ouvir, aprender. Eu acho que eu aprendo muito quando a gente está aqui sentado, tem essa troca com você, com os outros professores, é sempre muito importante. E também entender a importância de ter um repertório, entender a narrativa. Hoje aprendeu muito, tem muita coisa aqui para fazer anotações e destrinchar e pensar e processar em cima disso. Mas o melhor de tudo é que a experiência foi ótima. Que a narrativa foi bem Exato. contada. É isso daí. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi mais um episódio do Estúdio Cave. Se você ainda não acompanha o Estúdio Cave nas redes sociais, vou te convidar a acompanhar. O link provavelmente está aqui na descrição. E é isso. Até o próximo semestre. Vamos dar tchau, vamos dar tchau. Tchau!